Olá, como vai você? Eu sou a professora Marisa Pavese, essa é a disciplina de Negócios Internacionais e hoje nós vamos estudar, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre dois temas extremamente relevantes no comércio internacional. Sobre os Incoterms, que eu chamei a atenção de você lá na nossa última aula, na aula 2, dizendo que trata-se são termos extremamente importantes para o comércio internacional, e também como acontece ou como se desenvolve o processo de importação. Espero que você tenha tido uma excelente Páscoa, que você esteja extremamente animado para a nossa aula. E aí eu te convido, antes para nós irmos lá para o quadro, para nós vermos então quais são os objetivos da nossa aula e o que nós vamos trabalhar. Então, como eu disse, nós vamos estudar os termos internacionais de comércio, mais conhecidos como Incoterms. Nós vamos conhecer os processos relativos à sistemática de importação e vamos analisar os aspectos comerciais, os aspectos técnicos, os aspectos administrativos e fiscais de um processo de importação. E quando eu te chamo quando eu comentei com você sobre a importância dos Incoterms, vale dizer que ele simplesmente vai determinar de quem é a responsabilidade. Por exemplo, se você estiver importando uma mercadoria da Europa, da Holanda, da Espanha, da Inglaterra, e no meio do Oceano Atlântico, este navio, vamos supor que a sua mercadoria esteja vindo por navio, e no meio do Oceano Atlântico, este navio é vítima de uma tempestade, ele sofre ou ele naufraga e aí você perde toda a mercadoria, ou as ondas fazem com que ele balance demais e a mercadoria sofre avarias, e aí nós precisamos determinar de quem é a responsabilidade ou de quem é a função de buscar o ressarcimento daquela mercadoria. Lembrando sempre que qualquer mercadoria, seja ela qual for, para ser transportada no comércio internacional, ela precisa de um seguro, ela precisa estar segurada. E aí os Incoterms vão determinar quem é o responsável por realizar aquele seguro, quem é que vai cobrar o ressarcimento daquele seguro no caso de um sinistro. Então, só por aí dá para você perceber o quanto os Incoterms são importantes. Vocês verão que são siglas com 3 letras e essas siglas, elas dizem tudo em relação à responsabilidade e a direitos tanto de exportador quanto de importador. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de você em relação à nossa aula de hoje, nós vamos falar no primeiro tempo da nossa aula sobre os Incoterms. Sempre lembrando que, embora esteja atrelado a ele logo depois um processo de importação, os Incoterms e toda a norma que rege os Incoterms também são válidas para os processos de exportação. Então, lembrando, estamos hoje trabalhando Incoterms e importação, mas todos os conceitos e atividades que nós vamos falar sobre os Incoterms, eles também são válidos para um processo de exportação, ok? Bom, e lembrando sim que você tem prova hoje, mas não deixe de participar da nossa aula, mande sua pergunta, nós vamos ter atividades durante a aula, mande a sua participação, ok? Estou contando com você. Vamos lá para o quadro então, para nós vermos o conceito de Incoterms? Bom, como nós dissemos, Incoterms é a sigla do termo em inglês, que é International Commercial Terms, que em português é Termos Internacionais do Comércio.
Os Incoterms 2010, por que eu coloquei Incoterms 2010? Porque nós temos, você vai ver aí, e eu vou pedir para você se atentar bastante a isso, lá no nosso livro nós estamos com os Incoterms 2000. Então, e não está na versão que hoje está vigente. Então, quando você for estudar para a nossa prova, quando você for estudar para as nossas atividades, estude pelo material aqui da nossa aula, que é quando nós falamos sobre o Incoterms 2010, ok? E lembrando também que nós estamos em 2019, e os Incoterms, eles são atualizados a cada 10 anos ou são não atualizados, mas eles são reavaliados a cada 10 anos e, caso necessário, eles são atualizados. Então, muito provavelmente, em 2020, no ano que vem, nós teremos uma nova versão dos Incoterms, ok? Então, o que são os Incoterms? São termos internacionais de comércio, propostos pela Câmara de Comércio Internacional, a CCI, nós falamos sobre isso na aula 2, na aula passada, com o objetivo de facilitar o comércio entre vendedores e compradores de determinados países. Sempre lembrando que os Incoterms, por não fazerem parte de nenhum acordo internacional, eles não foram discutidos e votados em nenhuma conferência, em nenhum acordo internacional, eles são de uso facultativo. Mas mesmo sendo de uso facultativo, ele se tornou praxe entre as empresas exportadoras e importadoras e entre os países que negociam no comércio internacional, simplesmente porque eles facilitam extremamente o processo de exportação e importação. E agora você vai ver o quanto eles são simples e fáceis de ser interpretados. Por isso que, mesmo não sendo de utilização obrigatórias, eles são usualmente utilizados pelas empresas. Vamos lá ver qual é a logística ou como funciona? Eles são representados por siglas de 3 letras que simplificam os contratos de compra e venda internacional ao contemplarem os direitos e obrigações mínimas tanto de vendedor quanto de comprador, quanto às tarefas adicionais ao processo de elaboração do produto. Mesmo sendo de utilização facultativa, após eles serem agregados aos contratos de compra e venda, aí sim eles passam a ter força legal, com seu significado jurídico preciso e efetivamente determinado. Então, quando você faz um contrato de exportação ou de importação, você vai ver lá que nós temos 4 famílias. Nós já vamos já discutir as 4 famílias. Eu coloco lá, então, que no meu contrato de exportação, o Incoterm a ser utilizado será o ex-work. Pronto, eu vou ter lá um termozinho com 3 siglas, que o ex-work, eu já vou te mostrar quais são as siglas de cada uma das famílias, mas o ex-work, por exemplo, a partir dali, aquilo passa a ter lei. Você vai verificar o que o ex-work significa em relação a responsabilidades de exportador e responsabilidades de importador. A partir do momento que aquela sigla é inserida num contrato de exportação ou importação, ele passa sim a ter força de lei e a partir dali são exatamente determinadas quais são as obrigações de exportador e de importador. Vamos lá conhecer a nossa primeira família, que é a família ex-work, que nós acabamos de falar. Então, a família ex-work, ela só tem apenas um termo, você vai ver que as demais famílias têm 3 ou 4 termos, mas o ex-work tem apenas um termo, que nós chamamos de família E. E significa, ex-work significa na fábrica, ou seja,
em um lugar designado e, neste caso, o lugar designado obrigatoriamente é dentro do depósito do exportador. Então, refere às situações em que o vendedor só coloca a mercadoria à disposição do comprador nas suas próprias instalações. Então, se você olhar aqui no nosso desenhinho, ex-work, aqui está o exportador. Aqui está o importador. Você vai ver na família ex-work, a responsabilidade do exportador termina aqui, ó. Então, a partir daqui, todo esse processo, qualquer coisa que aconteça a partir daqui é responsabilidade do importador. Então, é o importador que vai acionar a seguradora, é o importador que vai verificar as avarias que a mercadoria sofreu, ou seja, na sigla ex-work, onde eu tenho a menor responsabilidade do exportador. Por quê? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Eu exporto uma mercadoria, vamos supor que eu estou exportando telefones celulares, olha aí, que é o tema da nossa produção textual. Eu estou exportando telefones celulares para algum país da Europa ou para algum país da América do Sul ou América do Norte. E respeitando lá as nossas orientações de que não pode ser fronteira seca e etc, tá? Ou então que seja uma família mais adiante, não pode ser ex-work. Mas vamos supor que eu estou exportando aparelhos celulares e coloquei no contrato que a responsabilidade é ex-work. Até passar pelo portão da minha empresa, a responsabilidade, caso, por exemplo, essa caixa de celulares caia da carroceria do caminhão, haja avaria, a responsabilidade é minha. A partir do momento que passou o portão da minha empresa, a partir dali, qualquer sinistro que aconteça será de responsabilidade do importador. Então, quando eu digo que eu estou vendendo ex-work, significa que eu coloco a mercadoria à disposição do meu cliente dentro do pátio lá da minha empresa. Dali em diante, é a responsabilidade por qualquer avaria, por qualquer problema que haja, inclusive o desembaraço da mercadoria aqui no porto ou no aeroporto, no momento da exportação, é responsabilidade do importador. Então, qualquer exportador adoraria exportar pela família ex-work, mas a grande maioria dos importadores não aceitam esta modalidade. Vamos lá ver qual é a nossa segunda família? A nossa família é a família F. A família F, ela vem representada por 3 termos. O FCA, o FAS. Presta bem atenção que o faz aqui é com S, não é o faz de fazer, do nosso verbo fazer, tá? Então, FCA, faz e FOB. Na família F, que contempla esses 3 termos, indicam que o vendedor é obrigado a entregar a mercadoria a um transportador em um local designado pelo comprador. Ou seja, dependendo do termo FCA, FAS ou FOB, o exportador tem a obrigação de entregar a mercadoria em um determinado local, mas sempre ainda no país de exportação, sem que o frete internacional seja pago pelo exportador. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho os 3 termos. Nós já vamos conversar em detalhes. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos ver um quadro onde fala em detalhes qual é a responsabilidade de exportador e importador dentro de cada termo, ok? Mas se nós olharmos aqui, ó, o FCA está ainda aqui antes de chegar no porto, em um local, em uma transportadora, em um depósito ainda no país do exportador. Então, eu tenho o FCA aqui, eu tenho o FAS aqui,
normalmente no porto ou no aeroporto, onde a mercadoria vai ser embarcada, e FOB, geralmente já dentro do veículo transportador. Então, até neste momento aqui, excluindo os Cs que estão aqui, tá? Mas até neste momento aqui, a responsabilidade é do exportador. A partir daqui, a responsabilidade é do importador. Então, é interessante você perceber que quanto mais eu vou avançando nas famílias, maior é a responsabilidade do importador e maior é a responsabilidade do exportador e menor é a responsabilidade do importador. Até quando eu chegar lá na família D, o último termo D, a responsabilidade é totalmente do exportador. Então, pode-se dizer que o último termo lá da família D é equivalente ao termo ex-work, mas aí totalmente de responsabilidade do exportador e não mais do importador. Vamos lá ver mais uma família? Agora nós estamos na maior família entre os 11 termos dos Incoterms, que é a família C. Os termos da família C significam que o vendedor tem a obrigação de contratar, de não apenas entregar a mercadoria em algum local, mas também de contratar esse transporte. Então, ele vai fazer contato com os transportadores, selecionar o transporte que irá fazer, ou o transportador que irá transportar aquela mercadoria. Mas veja, ó, sem assumir os riscos de perda ou dano da mercadoria durante o transporte. Ou seja, o seguro vai ser bancado ou vai ser de responsabilidade do importador. Então, o exportador contrata o transporte, mas a parte de seguro, os encargos adicionais derivados de ocorrências posteriores ao embarque ou à expedição da mercadoria será sempre de responsabilidade do importador. Mas o exportador já contrata, inclusive, o frete. Você vai ver aqui que os terminhos da família C, ó, eles vão até onde? Até o porto ou aeroporto de destino. Por quê? Porque o exportador está contratando o transporte, mas isso não significa que ele esteja assumindo os riscos sobre aquela mercadoria. Por quê? Porque se é o importador que vai assumir o seguro, encargos adicionais após embarque e expedição, então os riscos são assumidos pelo importador dentro da família C. Então, o frete internacional, ele é contratado e pago pelo exportador, mas quem irá assumir todos os riscos com relação a avarias, perda de mercadoria, roubo de mercadoria, embarque diferente do que era contratado, quem vai assumir e vai procurar o ressarcimento será sempre o importador. Os termos E, F e C, pelos fatos que nós já falamos, eles são considerados termos de partida. Por quê? Vamos lá ver por quê? Ó, então, os termos E, F e C são considerados termos de partida, porque o risco em relação à mercadoria ainda é transferido do exportador para o importador ainda no país de origem da mercadoria. Então, a partir do momento, nessas três famílias, E, F e C, a partir do momento que, vamos imaginar, eu sou péssima, tá? Em desenho, mas vamos imaginar que isso aqui é a costa brasileira do Oceano Atlântico, por exemplo. Então, enquanto estiver dentro do território brasileiro, os riscos ainda podem ser do exportador. A partir do momento que este navio sai do porto do Brasil,
todos os riscos com relação àquela mercadoria passam a ser do importador. Por isso que nesses 3 termos chama-se termos de partida, diferente do termo de, que é o termo que nós vamos ver agora. O termo de, quando nós falamos na família de, você já está pensando lá no país do importador. Vamos lá dar uma olhada? Muito bem, então chegamos na última família, que são os termos DAT, DAP, DDP. Termos ou família D. Eles prevêem que o vendedor suporte todos os custos e riscos necessários para que a mercadoria chegue ao lugar de destino. São os termos chamados de chegada. Por quê? Porque o risco somente é transferido do exportador para o importador lá no país de destino. Então, vamos pensar lá na nossa exportação de celulares. A partir do momento que se eu exportar na família D, eu vou embalar a mercadoria, eu vou transportar essa mercadoria do meu pátio, da minha empresa, do meu depósito, até a transportadora, da transportadora, essa transportadora vai levar essa mercadoria até o porto ou até o aeroporto. Se for transporte terrestre, o caminhão, a transportadora que vai levar até o destino. Tudo isso eu vou contratar e, além disso, se houver um sinistro, se houver uma avaria naquela mercadoria, a responsabilidade sobre aquela avaria, solicitar ressarcimento, de cobrar a seguradora, de contratar o próprio seguro, é de responsabilidade do exportador. Então, como eu disse lá no início da nossa aula, quanto mais eu vou avançando nas famílias, maior a responsabilidade do exportador e menor a responsabilidade do importador. Mas esses termos, eles não podem, todos eles, serem utilizados em todos os tipos de transporte. E vamos exatamente ver isso. Quais termos podem ser utilizados em quais transportes? Vamos lá dar uma olhada? Bom, os termos ex-work e FCA, eles podem ser utilizáveis em qualquer modalidade de transporte. Então, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, então todos, qualquer tipo de transporte que você contrate, você pode eleger qualquer um desses 2 termos. Os termos FAS, FOB, CFR e CIF, eles são utilizáveis exclusivamente no transporte aquaviário, ou seja, no transporte marítimo ou no transporte hidroviário interior. Por exemplo, um transporte dentro do país, ou que eu vá exportar para Argentina, Paraguai, Uruguai, mas eu faça esse transporte por meio de rios. Então, eu posso usar qualquer um desses 4 termos, desde que seja por meio aquático. Os termos CPT, CIP, DAT, DAP e DDP, ou seja, todos os termos da família D e os 2 últimos termos da família C, eles também poderão ser utilizados em qualquer meio de transporte. Então, quando você vai fazer uma exportação, e aí pense lá agora no nossa produção textual. Nós pedimos que você selecione um meio, um Incoterm a ser utilizado para o transporte desse produto, um meio de transporte, que seja aéreo, que seja marítimo, que seja terrestre, que seja ferroviário, mas aí você precisa considerar essas exigências que nós temos aqui. Então, eu vou usar o meio aéreo, ok, eu preciso ver em que tipo de sigla eu vou poder alocar a minha mercadoria.
ok? Então, preste bastante atenção nisso na hora de você desenvolver essa parte do seu PTG, porque ela é fundamental para uma boa avaliação. Preste bastante atenção, caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, fale com o tutor, procure o tutor. Caso o tutor precise de mais orientações, é só eles me procurarem e eu darei todas as orientações necessárias. Então, não deixe de procurar o seu tutor à distância, caso você tenha alguma dúvida em relação à escolha do Incoterm para a nossa produção textual. Ok? Vamos voltar lá para o quadro, que eu quero mostrar para você, e aqui vai ficar bem legível, fica bem fácil identificar quais são as responsabilidades de exportador e importador, ou de vendedor e comprador, porque aqui V é vendedor, que aí você vai traduzir, né, como exportador, e C é comprador, que você vai entender aqui no nosso caso como importador. Então, por esse quadro, você vai ver, e aqui nós vamos ver o nível de responsabilidade. Então, nesse aqui, a responsabilidade por embalagem é do vendedor, que é o nosso primeiro termo lá, o nosso terminho ex-work, e a partir dali, todos os demais itens, né, são de responsabilidade do importador. Então, no carregamento, o pré-encaminhamento para o porto ou aeroporto, a alfândega na exportação, as despesas no porto de exportação, que nós vamos ver essas despesas quais são lá na nossa última aula, na nossa quarta aula, a contratação do transporte principal, o seguro do transporte dessa carga, desde a hora que sai aqui da fábrica até a chegada no destino, a manutenção na chegada, então as despesas que acontecem no porto, no aeroporto, na chegada dessa mercadoria no país de destino, a alfândega, as despesas de alfândega lá na importação, o pós-encaminhamento, então o transporte dentro do país de destino e a descarga no armazém, na fábrica, no depósito do comprador. Então, no caso do ex-work, todos esses itens aqui são de responsabilidade do comprador. E conforme nós vamos avançando, então no FCA, no FAS, no FOB, no CIP, CFR, CIP, CIF, aí a família D inteira, você vai aumentando, você vai diminuindo a responsabilidade do comprador e aumentando a responsabilidade do vendedor. Tanto que quando nós chegamos aqui no nosso último termo, que é o termo DDP, as responsabilidades são todas elas do exportador até na descarga na fábrica do importador. Então, nós podemos dizer que o DDP, ele é um ex-work ao contrário, né? Então, enquanto no ex-work eu tenho toda a responsabilidade do importador, no DDP eu tenho toda a responsabilidade do exportador. E aí eu vou então te convidar para fazer uma atividadezinha exatamente relacionada a esses termos. Vamos lá para o quadro para a gente dar uma olhada? No caso de uma importação, veja que aqui, ó, eu estou fazendo próximo do nossa produção textual, mas eu estou fazendo ao contrário. Lá na nossa produção textual, nós estamos falando de exportação de telefones celulares. Neste caso aqui, nós estamos falando da importação de telefones celulares de onde? Da China. Neste caso, no caso de importação de celulares da China, qual você considera o Incoterm ideal?
analise a visão tanto do exportador quanto do importador. Então, eu vou pedir para você me mandar aí para a gente comentar e discutir aqui assim. Para o exportador, seria interessante exportar no termo tal por essa razão. Para o importador, seria interessante importar no termo, no Incoterm ou no termo tal, por esta razão. Eu vou dar alguns minutinhos, participe da nossa aula. Já voltamos.
Olá, estamos voltando. Antes de eu responder, nós temos aqui, é muito legal, muito obrigada. Nós temos uma pergunta relativa à aula passada e nós temos também uma participação em relação à nossa aula de hoje. Olha, pessoal, nós temos 2 chats, por alguma razão ficaram 2 chats abertos para a nossa aula de 6º, 7º. A Kelly percebeu isso agora e ela está entrando na outra sala também para mandar a participação de vocês, ok? Então, em qualquer um dos 2 chats que você esteja, pode mandar a sua participação, que a Kelly está lá e ela vai me enviar, ok? Então, do Mato Grosso do Sul, olá, boa noite, pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Os alunos Chapadão do Sul gostariam que a professora esclarecesse como funciona o processo de doação do BIRD para os países que o integram, como é feita. Muito obrigada, que bom que vocês lembraram ou trouxeram uma dúvida da aula passada para nós esclarecermos. Perfeito. Funciona da seguinte forma, eu nem comentei isso em aula, porque existe alguns indicadores que são analisados e diante desses indicadores o BIRD tem um faturamento lá, recebe doações anuais num valor X e essas doações elas são divididas entre os seus países membros, são 187 países membros, não para todos, tem alguns países, por exemplo, países extremamente desenvolvidos, como por exemplo Noruega, Holanda, esses países não recebem ajuda porque não tem necessidade, né? Mas o que é verificado e considerado na distribuição desses valores? Qual é o PIB do país? Quais são os problemas sociais que esse país enfrenta, se esse país tem passado por catástrofes naturais, por exemplo, terremotos, grandes enchentes, vulcões, que têm sido meio constante, vulcões em erupção ultimamente, afetando, destruindo vilas inteiras. Então, são uma gama de indicadores que são analisados e os valores são calculados e repassados para os países de acordo com esses indicadores. Muito obrigado pela participação de vocês. De Goiás, o Polo de Anápolis responde. No caso da exportação, o ideal é a família E. No caso da importação, o ideal é a família D. Perfeito, exatamente isso. E por que E e por que D? E porque, que ótimo para o exportador colocar a mercadoria ali à disposição do importador e a partir dali não ser mais problema dele qualquer coisa que aconteça. Mas como nós já dissemos, não é muito raro, isso normalmente não acontece. Principalmente no caso de uma exportação de celular, isso vai muito provavelmente o importador vai exigir que o exportador assuma a família D. Tá? Por quê? Porque geralmente um celular ele é exportado por via aérea, não é por via marítima, ou por correio, e aí por correio, e dependendo do volume. Então, geralmente é feito pela família D, independente do exportador estar feliz ou não, mas geralmente acontece assim. Jataí, Goiás, olá pessoal de Jataí. Para o exportador, a sigla mais interessante seria o FOB, pois a sua responsabilidade é enquanto a mercadoria estiver na indústria. Não, estiver na indústria é o ex-work. O FOB é no porto, ou no aeroporto, ou na transportadora. Mas, de qualquer forma, essa responsabilidade ainda acaba dentro do país exportador, seja o ex-work, seja o FOB, ok? Vamos em frente, então, e aí, qualquer dúvida que você tenha, vai guardando aí, me manda até o final da aula em relação aos Incoterms, que nós vamos partir, então,
para o setor de importação ou como acontece um processo de importação, mas isso eu quero passar para vocês mais um termo utilizado no comércio internacional. Nós falamos no semestre passado da exportação, nós falamos no semestre passado da importação, do saldo da balança comercial e agora tem mais um termo que eu quero que você se familiarize. Vamos lá dar uma olhada? Comércio exterior em números, então. Exportações, nós já falamos. Importações, nós estamos e vamos detalhar hoje. Exportações na aula que vem. Saldo da balança comercial, nós já exaustivamente falamos na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre um termo chamado corrente de comércio. E o que será que é corrente de comércio? Nós já falamos de saldo de balança, tudo. Eu só trouxe aqui os resultados de exportação e importação nos no primeiro mês de 2019, em janeiro de 2019, só para nós falarmos sobre a corrente de comércio. E o que é a corrente de comércio? É simplesmente o quanto o país atuou no mercado internacional. Então, a corrente de comércio nada mais é do que a soma das importações mais exportações. Então, corrente de comércio A mais B, nós temos aqui, ó. Então, até janeiro de 2019, dentro do ano de 2019, porque nós só analisamos o mês de janeiro, a corrente de comércio brasileira no exterior foi de 34 bilhões 965 milhões de dólares, ou seja, a soma das exportações mais a soma das importações. E o saldo da balança comercial é exatamente ao contrário. A soma das exportações menos a soma das importações. Então, eu coloquei essa tabelinha somente para nós nos familiarizarmos com mais um termo deu um solucinho aqui, usado no comércio internacional, que você normalmente vai ver aí nos telejornais, você vai ver nos sites de notícia. Então, toda vez que você ouvir falar o termo corrente de comércio, você já identifica. É a soma das exportações mais as importações dentro daquele período determinado. Ok? Vamos lá para o quadro, então, para nós falarmos sobre importação. Bom, importações, então. Como acontece o fluxo de mercadorias e como acontece o fluxo financeiros? Então, nós temos uma entrada no país de mercadorias e serviços e nós temos uma saída do país de dividendos, de valores, de riquezas brasileiras. Então, está aqui explicado por que o país sempre procura incentivar muito mais a exportação do que a importação. E nós já falamos bastante sobre isso lá na nossa aula 1, porque a importação só é interessante quando eu falo da importação de bens de capital. Por quê? Porque esses produtos ou esses equipamentos, essas máquinas, dentro do país vão produzir riquezas. Caso contrário, é muito mais interessante você exportar, principalmente quando eu falo de bens de consumo. Perdão. Porque você tem uma entrada no Brasil de mercadorias que serão consumidas, não vão criar qualquer tipo de riqueza e as divisas do país irão para o exterior. E qual seria o conceito de exportação? Vamos lá ver? Importação é o processo de entrada no território brasileiro de bens ou serviços originados de outro país, podendo ser para comércio, geralmente aqui nós estamos falando em bens de consumo, que nós acabamos de falar, e utilização como insumo, ou seja, matéria-prima. Consumo final, aqui também nós estamos falando de bens de consumo,
para aplicação técnica ou processos derivados de parcerias. Por exemplo, quando nós falamos em processos derivados de parceria, vamos imaginar o seguinte: o Brasil importa regularmente da Argentina peças de veículos que serão utilizados na montagem de veículos que serão posteriormente exportados para a Argentina. Então, embora isso faça parte de um processo de importação e exportação, que nós vamos ver também, essas mercadorias entram no regime de drawback, que nós vamos falar também ainda nesta aula e na próxima aula, mas esses produtos, essas matérias-primas, essas peças são consideradas como produtos de importação. E nós temos, quando nós falamos de importação, dois tipos de importação: a importação definitiva e a importação não definitiva ou temporária. Vamos lá dar uma olhada? Bom, no caso da importação definitiva, é aquela mercadoria que é importada e nacionalizada. Ou seja, a partir do momento que ela é descarregada no Brasil, ela passa a ser brasileira. Ela não mais irá retornar de volta ao país de origem. Perdão, gente. Então, essa mercadoria, ela passa a integrar a massa de riquezas do país, podendo ser comercializada no caso de bens de consumo ou de máquinas e equipamentos, então, que são importadas por um distribuidor. Então, ele vai comprar essas máquinas e equipamentos e vai revender para um consumidor final. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que foi uma importação definitiva, ela não vai voltar para o país de origem. Olha que interessante, você vai ver que tem diferença quando nós falamos da importação não definitiva. Quando nós falamos da importação definitiva, o documento que comprova a transferência de propriedade dessa mercadoria do exportador para o importador é o conhecimento de embarque e a fatura comercial. O conhecimento de embarque, quem já trabalhou em logística no Brasil, é o mesmo que nós chamamos de romaneio aqui no mercado interno. É aquela relação, é aquele documento que diz, olha, aqui foram embarcados X peças de tal produto. Então, esse é o conhecimento de embarque. E a fatura comercial, ela é um documento internacional que pode ser considerado como a nota fiscal aqui no mercado interno. Então, a partir do momento que o exportador emite a fatura comercial, significa que ele está transferindo definitivamente esta propriedade para o importador. Diferente da importação temporária ou da importação não definitiva. Vamos lá dar uma olhada? A importação não definitiva, ela ocorre quando não existe a nacionalização daquela mercadoria. Ou seja, aquela mercadoria, aquele produto, aquele serviço até entra no Brasil, aquele prestador de serviço entra no Brasil por tempo determinado. Então, são os casos de mercadoria que seja importada em regime especial de admissão temporária, como, por exemplo, Fórmula 1. Vamos aí como aqui, poderão tornar-se definitivas. Eu já vou explicar isso, tá? Eu só quero acabar de fechar essa tela aqui, que aí eu vou bater um papo com vocês a respeito disso. O documento que comprova a transferência de propriedade é a fatura em consignação. E o que é isso, então? O que significa pode se tornar definitivo e o que significa, saúde, Cléo,
pode se tornar definitivo e pode, e a fatura, desculpa, nós estamos bem, eu e a Clé hoje, a fatura em consignação e pode se tornar definitivo. Por que que pode se tornar definitivo? Por exemplo, vem uma máquina ou um equipamento aqui para o Brasil para demonstração, somente para demonstração, para participar de uma feira, para participar de um evento determinado, e existe um prazo para essa mercadoria voltar para o seu país de origem. Mas há uma negociação ali entre alguém que ficou muito interessado naquele produto e o exportador, então, resolve negociar aquele equipamento, aquela máquina, para o interessado aqui no Brasil. Neste caso, substitui-se toda a documentação. Por quê? Porque nós temos aí a fatura em consignação. O que significa isso? A fatura em consignação diz: você terá o uso, a propriedade deste produto por 30 dias, por exemplo. É diferente da fatura comercial, que passa a propriedade em definitivo. Quando resolve-se negociar esse produto, então é necessária a substituição desse documento. Passa-se, então, ele exclui-se, existe todo um processo lá no Siscomex para se fazer esse processo de transformação, então, de troca da fatura em consignação para a fatura comercial e transferência da propriedade em definitivo. Ok? Vamos voltar lá para o quadro, então? E como é que eu faço o licenciamento da importação? Quando eu vou licenciar uma mercadoria, eu preciso emitir um documento eletrônico que é disponibilizado no Siscomex. Nós já comentamos lá na aula passada que o Siscomex é um órgão atrelado à SESEX, que é o sistema onde são registrados todos os documentos de importação. Ele deve ser, o licenciamento de importação, deve ser obtido previamente sempre ao embarque da mercadoria no exterior. Por quê? Eu autorizo o exportador a embarcar aquele produto. Aí, pronto, eu percebi, ou o governo barrou aquela importação ou a liberação, né? Ele não me licencia, ele não me autoriza a trazer aquele produto, porque ele caiu dentro de uma malha fina qualquer. Ou ele faz parte daquelas... é considerado arma, ou é uma importação que prejudica a fauna e a flora brasileira. Então, de alguma forma, aquilo não é autorizado a entrar no país. Então, eu sempre preciso, primeiramente, licenciar a minha importação para depois autorizar o embarque da mercadoria lá no exterior. E nós temos 4 canais e 3 modalidades de importação para 4 canais. A primeira modalidade, importações dispensadas de licenciamento. Essa importação ela é feita por meio apenas da declaração de importação, ADI. Então, o importador, ele vai entrar lá no Siscomex, existe lá uma lista de produtos que podem ser importados sem a solicitação do licenciamento anterior. Ele simplesmente entra lá, faz a declaração de importação e ele pode trazer a mercadoria. Por que existem produtos nessa lista? São importadores tradicionais que já trazem com certa regularidade aquele produto. Ele faz parte de uma lista de produtos que tem importação liberada, por exemplo, de um acordo internacional entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Estados Unidos e etc. Mas, por alguma razão, aquele produto ele tem a sua importação liberada. Quando nós temos essa modalidade, nós podemos dizer, e aí eu te convido a ir lá para a Câmara de Documentos, eu tenho, então, a importação ou a liberação da importação pelo canal verde. Então, aqui no canal verde, ó, as mercadorias serão liberadas sem a realização do exame documental ou da verificação física da mercadoria e do exame preliminar.
O importador entrega o conhecimento de transporte na alfândega e retira a mercadoria. Ou seja, não existe nenhum tipo de exame dessa mercadoria. Ele entrega a declaração de importação no Siscomex, ele registra lá no sistema Siscomex, aí ele leva essa declaração para o aeroporto, para o porto ou para a transportadora, no caso de um transporte terrestre ou ferroviário, né? Lá na estação da ferrovia, e retira essa mercadoria sem necessidade de verificação de documentação ou de conteúdo. Nós temos outras duas modalidades de importação. Vamos lá ver? A segunda, importações sujeitas a licenciamento. Aí ele não vai lá e só registra a DI, a Declaração de Importação. Ele precisa realmente entrar no sistema e solicitar o licenciamento. Neste caso, eu tenho duas opções: licenciamento automático e licenciamento não automático. Então, eu vou lá e eu dou entrada no licenciamento e o próprio sistema faz a verificação da veracidade ou da necessidade daquele licenciamento e libera isso automaticamente. Nesse caso, vamos voltar lá para a Câmara de Documentos mais uma vez, nós temos o canal amarelo. O canal amarelo, no canal amarelo, as mercadorias que se encaixam no canal amarelo, elas serão liberadas após a realização do exame da documentação daquela mercadoria lá no porto, no aeroporto, na transportadora, na estação ferroviária, dependendo do transporte. Vai ser feita a realização do exame dos documentos daquela importação, mas não é exigida a verificação física ou o exame preliminar do valor daquela importação. E voltando lá para a nossa tela, nós temos o licenciamento não automático. Nós já vamos voltar lá para a Câmara de Documentos, mas antes eu quero te mostrar aqui, ó. Este é o site da SESEX, o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Importação e Exportação, onde o exportador e o importador irá entrar para fazer o seu processo de importação e exportação. Então, ele vai entrar lá no Siscomex, você vai ver aqui, ó, importador, exportador, ele vai entrar nesse sistema. Eu não vou entrar no sistema porque é preciso ter um login, uma senha, mas a partir do momento que ele entra aqui no exportador e importador, ele vai ter todas as orientações em relação a que produtos são de liberação automática, que produtos não são de liberação automática, que exigem o licenciamento ou que exigem o licenciamento não automático. E quando eu entro no caso do licenciamento não automático, vamos voltar aqui para a câmera, por favor. Nós temos dois canais, o canal vermelho e o canal cinza. No caso do canal vermelho, se a mercadoria entra no canal vermelho, as mercadorias serão desembaraçadas, ou seja, serão nacionalizadas somente após o exame tanto documental quanto a conferência física do produto. E no caso do canal cinza, o desembaraço, ou seja, a nacionalização, somente acontecerá após o desembaraço, após o exame documental, a verificação da mercadoria, o exame preliminar do valor aduaneiro e o pagamento de todos os tributos incidentes. Geralmente, quando uma mercadoria entra no canal cinza, é porque existe alguma desconfiança de parte da SESEX de que existe ali, por exemplo, um caso de dumping. Então, uma importação de uma mercadoria abaixo do valor do mercado, ou então uma suspeita de cartel.
Quando existem essas suspeitas de desvio de conduta, de anomalias numa importação, geralmente essa mercadoria cai no canal cinza e ela somente será liberada após comprovado de que não está existindo essas anomalias ou esses desvios. Ok? Vamos voltar lá para o quadro? Custos na importação. Então, antes de estimar todos os custos numa planilha final, o importador precisa analisar vários aspectos. Qual é a classificação fiscal daquele produto? Então, lembra lá da TEC, esse produto faz parte da tarifa externa comum, ele está dentro de um acordo internacional, de um bloco econômico ou de um acordo bilateral com algum país, ele tem algum tipo de isenção, ele tem alguma redução de tributo ou, ao contrário, ele é proibido ou ele está com a sua importação suspensa, tem algum tratamento especial, por exemplo, existe uma cota máxima, então quantidade máxima de importação, como no caso do nosso trigo. Então, o importador ele precisa verificar todos esses aspectos antes de calcular os seus custos na importação. E também se existe algum benefício fiscal, como, por exemplo, o drawback, que nós vamos ver em detalhes o drawback na próxima aula, então nós não vamos falar sobre ele agora, somente lembrando que o drawback, quando uma matéria-prima entra no regime de drawback, significa que ele vai fazer parte, ou da fabricação, vai ser um componente de um produto a ser exportado posteriormente. Então, ele será importado livre de impostos ou de taxas de importação. Vamos voltar para o quadro? Muito bem. Outros custos que incorrem na importação. O frete internacional. Então, dependendo, o frete, só para a gente prestar atenção numa coisa, independente do Incoterm que foi usado, sempre haverá frete. Tá? A diferença é, este frete está incluso no valor da mercadoria ou este frete vai ser bancado à parte pelo importador? Então, o frete sempre existirá. Então, o importador precisa considerar o valor desse frete independente do Incoterm que for utilizado. A única diferença é, o transportador ou o exportador vai contratar esse frete e pagar, e eu vou ressarci-lo na hora de pagar a mercadoria, ou eu mesmo vou contratar e vou pagar diretamente ao transportador. Então, o frete sempre vai existir independente do Incoterm. E no caso da logística, a logística brasileira é infraestrutura. Qual é o custo? Eu preciso levar essa mercadoria até uma estação ferroviária, até um porto, até um aeroporto, então eu preciso considerar isso também no custo. A embalagem internacional, que tipo de importação eu estou fazendo? Então ele vem por pallet, ele vem por container, se for por correio, vem por uma caixa de papelão. Então, qual é o custo dessa embalagem? Qual é o canal de distribuição mais adequado para aquele produto, que nós falamos ali agora há pouco sobre os aparelhos celulares? Qual é a forma de pagamento dessa mercadoria? Geralmente, carta de crédito. Nós vamos falar também em detalhes das formas de pagamento lá na nossa última aula de exportação. Quais são as taxas, as despesas que o Siscomex cobra para essa mercadoria? O despachante aduaneiro. Esse despachante aduaneiro é uma empresa, um profissional que normalmente atua no porto de desembarque, que faz todos aqueles trâmites de desembaraço da mercadoria, de liberação da mercadoria, que é o despachante aduaneiro, né? Ele é como se fosse o nosso contador aqui no mercado interno, ele vai atuar para liberar essa mercadoria para o importador. Vamos voltar lá? Imposto de importação. Qual é a taxa de imposto que esse produto tem, se é que ele tem?
ele incide, então, sobre a mercadoria estrangeira, então eu preciso ver lá se ele faz parte de algum acordo ou não, se ele é isento de imposto de importação ou não. Vai gerar o imposto de importação a entrada dessa mercadoria no território aduaneiro e se for uma importação definitiva, tá? No caso de uma importação temporária, não há incidência de imposto de importação. É aplicável em valor variável conforme o produto. É como eu disse, precisa ver se tem taxa, qual é a taxa, qual é o valor do imposto de importação daquele produto. Será pago em débito automático na conta corrente bancária indicada pelo importador, no Siscomex, no ato do registro da DI. Então, é impossível o importador trazer qualquer produto para o Brasil sem antes pagar o imposto de importação. Porque caso esse imposto não seja debitado da conta do importador, a DI ou a declaração de importação ou o licenciamento da importação nem é liberado. Então, neste caso, é impossível trazer qualquer mercadoria para o país sem o pagamento do imposto de importação. Ok? Vamos voltar lá? Parâmetros, então, para o frete internacional. Como definir esse frete? Primeiro, eu preciso definir qual é o modal de transporte ideal para a minha mercadoria. E eu preciso considerar, quando eu vou contratar este frete, a urgência que eu tenho na chegada desse produto. Eu tenho uma urgência absurda, eu vou contratar uma via aérea. Eu já não tenho tanta urgência, não é uma mercadoria tão perecível, tão sensível, eu posso contratar um frete marítimo. Claro que se eu tiver urgência dessa mercadoria, eu vou ter que bancar o custo dela, que com certeza um frete aéreo é muito mais caro do que o frete marítimo, então eu preciso considerar tudo isso. Qual é o tipo de embalagem que está sendo utilizado? Container, é uma carga solta, então vai no porão do navio, a granel, etc. Vem embalado numa embalagem especial, como, por exemplo, o celular, que não pode sofrer umidade, não pode ser embalado, por exemplo, com materiais que tenham imã, porque aí vai estragar o sistema operacional desse celular. Então, eu preciso considerar tudo isso. Quais são as características da carga? É uma carga perigosa? É uma carga inflamável? É uma carga frágil, como eu citei o caso do celular? É uma carga perecível? Então, tudo isso eu preciso considerar e analisar na hora de imaginar ou de calcular o frete. E também qual é o local de embarque e destino dessa mercadoria. Se for, por exemplo, o Paraguai ou exportação para o Paraguai ou importação do Paraguai, importação oficial, vamos deixar bastante claro em relação a isso. Eu não tenho como contratar um frete marítimo, por exemplo, porque o Paraguai não tem mar. É possível? Então, aí você vai me perguntar, mas professor, então o Paraguai não usa o marítimo? Sim, o Paraguai usa o marítimo para suas exportações ou suas importações, mas não para o Brasil, não para a Argentina, não para o Chile. O Paraguai vai utilizar o frete marítimo, sim, quando ele vai exportar ou importar para a Ásia, para a Europa, porque aí o que ele vai fazer? Existem acordos internacionais entre Brasil e Paraguai, entre Argentina e Paraguai, entre Chile e Paraguai, que os paraguaios podem utilizar os portos desses outros países para embarcar e desembarcar mercadorias. Então, o navio vem até o porto de Paranaguá, por exemplo, que é o porto mais próximo aqui que nós temos do Paraguai, no Brasil, desembaraça essa mercadoria, descarrega esta mercadoria. Essa mercadoria embarca ou num transporte ferroviário ou num transporte rodoviário e ela vai até o Paraguai. E aí esta mercadoria continua internacional mesmo passando pelo território brasileiro. Ela só será nacionalizada ou vai se tornar uma mercadoria
paraguaia a partir do momento que ela for desembaraçada lá no Paraguai. Ok? Vamos voltar lá? E o seguro internacional? Bom, independente, como nós já falamos, do meio de transporte que vai ser utilizado, ele é obrigatório, tá? Então, o seguro pode ser via marítima, via aérea, via terrestre, rodoviário, ferroviário, ele é obrigatoriamente contratado. Ele pode, como nós já falamos, ser contratado tanto no Brasil ou no exterior, dependendo do Incoterm que é contratado, que é acertado para aquela negociação. E deve-se solicitar a cobertura door-to-door. O que significa isso? Cobertura door-to-door. Significa que o frete, independente do termo que é utilizado, seja da família E, seja da família F, seja da família C, seja da família D, precisa ser contratado da porta da fábrica ou do pátio do exportador até o pátio do importador. Então, qualquer acidente que aconteça dentro desse trajeto, mesmo que saia ali para ir numa caminhonete, se for uma embalagem pequena, do pátio do exportador até uma transportadora que vai fazer esse transporte, se ocorrer qualquer sinistro ali, como existe dentro do mercado internacional várias opções de modalidade de pagamento, nós vamos ver isso, um deles é antecipado, então é obrigatório que se assegure que essa mercadoria será ressarcida no caso dela sofrer um sinistro. Ressarcida para o exportador ou para o importador, dependendo do termo de comércio que for adotado para aquela negociação. Certo? Vamos voltar lá para o quadro. Bom, e as últimas despesas, então, que nós temos no caso da importação, e você pode ver que as despesas são muitas, nós ainda temos as despesas aduaneiras. O que é isso? São as despesas que acontecem na aduana, no local onde esta mercadoria foi descarregada no Brasil. Porto seco, já vou explicar para você o que é um porto seco. Porto molhado, que seria um porto mesmo, como Paranaguá, como aí os portos do Nordeste, o Porto de Santos, aeroporto ou mesmo estação ferroviária e etc. Então, essas despesas que acontecem no momento de desembaraçar essa mercadoria, de nacionalizar este produto, transformar este produto num produto brasileiro. A primeira dessas taxas é a taxa de capatazia. E o que é capatazia? É uma taxa cobrada para deslocamento e manuseio da carga. Então, vamos imaginar o seguinte, você está lá no porto, a sua mercadoria está num container, aí você precisa, o pessoal lá do porto vai pegar um guindaste, vai até lá no navio, vai pegar este container, tirar esse container, colocar no pátio do porto, muitas vezes, dependendo do tempo que ele vai ficar ali, principalmente se for um canal cinza, que vai demorar muito para a empresa conseguir liberar essa importação, ele vai para um depósito ou algo assim. Então, essa taxa de capatazia é a taxa que este importador paga para a movimentação dessa mercadoria no local de desembarque. E isso é arcado pelo importador. Vamos voltar lá? Taxa de armazenagem. Nós acabamos de falar. É aquela taxa cobrada
pelo armazém alfandegado, no caso de um canal vermelho, principalmente, ou no caso de um canal cinza, que até a conferência da mercadoria, conferência do valor, conferência da documentação, essa mercadoria acaba ficando 30, 40 dias armazenada nesse porto, nesse aeroporto. E aí, é claro que serão cobradas taxas de armazenagem dessa mercadoria durante o tempo que ela estiver lá. E nessa última aqui, adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Claro que se é da marinha mercante, esta taxa só é cobrada no transporte marítimo. Tá? Então, essa taxa de marinha mercante, ela só é cobrada se a mercadoria vem por navio, porque aí é taxa de renovação, manutenção dos portos, essas coisas. E o que significa um porto seco? No Brasil, nós temos vários portos secos. Aí eu vou citar como exemplo 2 que nós temos aqui no Paraná. Nós temos na cidade de Maringá um porto seco, que é um porto seco rodoviário. E o que isso significa? Significa que chegou uma mercadoria, por exemplo, no porto de Paranaguá, que é também no Paraná. E essa mercadoria pode ser, ela não tem que obrigatoriamente ser desembaraçada ou ser nacionalizada ainda no porto de Paranaguá. Ela pode ser transportada até esse porto seco de Maringá e ali ser nacionalizada. Então, todo o processo de aduana, o processo de recolhimento das taxas e etc., é feito em Maringá e aí a mercadoria se torna nacional. Em Londrina, nós temos um porto seco, mas nesse caso não é pátio de transporte rodoviário, é porto seco de transporte aéreo. Então, essa mercadoria chega em algum aeroporto internacional, seja de Guarulhos, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas, seja em Salvador, aí pode passar para um transporte interno, para um transporte aéreo nacional. Essa mercadoria chega no aeroporto de Londrina, neste porto seco, aeroporto seco nesse caso, e aí seco significa não porque tem água, mas porque é interno. Tá? Ele não é internacional. O aeroporto de Londrina tem voos nacionais e ali tem esta área onde mercadorias que ainda não foram nacionalizadas podem ser reservadas. Neste caso, aí a empresa importadora vai... Perdão, a empresa importadora vai buscar essa mercadoria, vai pagar as taxas, todos para depois liberar. E antes de nós fecharmos a nossa aula, eu vou dar 2 minutinhos para você me mandar uma participação em relação a essa proposta aqui. Você já efetivou uma importação comprando em sites internacionais? Que tal relatar sua experiência? Me mande rapidinho que eu volto num minutinho.
Olá, eu vou responder uma perguntinha, aí nós estamos com o nosso tempo esgotado, aí estarei no chat, caso queiram me passar e mandar, ou me mandem até na próxima aula, nós comentaremos, ok? Da Bahia, a aluna Renata comprou um relógio por volta de R$300 e quando chegou foi tributado em mais 400, pois deduziram que valia mais do que o valor cobrado, além de demorar um ano para concluir a transação. E, infelizmente, atualmente, praticamente nada está passando pelo correio ou por qualquer tipo de importação sem taxação e geralmente uma taxação muito alta. Principalmente quando vem mercadoria da China, é bastante preocupante. E a última, a aluna Itamar comenta, se for eletrônica e na mala, não é viável porque os impostos são altíssimos. Exatamente, principalmente eletrônicos, principalmente da China. Muito obrigada, uma excelente prova a vocês, um grande abraço e até a próxima semana.